Conselheiro Felipe, já podemos começar? Acredito que sim, Cantarelli, podemos começar. Ok. Professor Douglas, podemos? Em nome do Conselho Regional de Economia, eu quero agradecer a presença de todos os participantes nessa nossa palestra virtual, né, a gente vai falar sobre o boletim de conjuntura econômica nacional e regional a partir da pandemia da Covid-19. E o apresentador desse debate, desse tema, vai ser o doutor Douglas Alencar, ele que é coordenador do Laboratório de Economia Aplicada da UFPA, e o moderador será o nosso conselheiro Sérgio Felipe. Primeiro eu vou passar a palavra para o nosso conselheiro, logo em seguida o doutor Douglas vai dar continuidade na nossa palestra e também vai ter a participação de alguns alunos que também contribuíram para a formação desse boletim. Então, eu quero agradecer a todos e passo a palavra para o nosso conselheiro Sérgio Felipe. Pode ficar à vontade, conselheiro. Obrigado, Cantarelli. Boa noite a todos. É uma honra aqui estar mediando, moderando esse evento promovido pelo Conselho Regional de Economia do Pará e do Amapá. Agradecer a plenária, né, que foi aprovado na última plenária. Os conselheiros aprovaram a realização desse evento de extrema importância para discutir a economia nacional e regional. Agradecer e registrar a presença aqui do conselheiro Marcos Holanda, do conselheiro Renan Urandão, do conselheiro Márcio Guerra também, prestigiando aqui o nosso evento, tá? E dizer que a gente é muito feliz de participar também, participei da elaboração parcialmente desse estudo, farei alguma contribuição durante a apresentação, e logo após da apresentação do professor Douglas, que brilhantemente tem conduzido esse grupo de estudos, que é o Laboratório de Economia Aplicada, logo após a gente parte para uma discussão, para um bate-papo, e se houver perguntas a gente também pode fazer. O professor Douglas já tem feito aí algum tempo aqui na FPA um trabalho muito legal com os alunos, puxando muito a discussão, muita produção, e essa é mais uma iniciativa que tem se mostrado exitosa aí, que é o boletim de conjuntura do LABER. E aí, sem mais delongas, eu queria passar a palavra para o professor Douglas, né, que é o coordenador responsável, para fazer a apresentação e passar também para os alunos que irão fazer as intervenções. Professor Douglas, fique à vontade, a casa é sua.
Boa noite a todos. Então, eu me chamo Juliana e, juntamente ao Lex, nós iremos apresentar o Boletim de Monetária, ressaltando que o objetivo básico da política monetária do Banco Central é buscar a estabilidade econômica, procurando manter a inflação dentro de uma meta estabelecida, utilizando os instrumentos monetários, principalmente a taxa de juros, para manter a inflação sob controle. Nesse primeiro gráfico, podemos visualizar o crescimento da inflação em níveis acumulados mensalmente, no período de janeiro de 2016 a abril de 2020. É válido ressaltar aqui que em agosto de 2016 aconteceu o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, o qual, a partir de então, Michel Temer passou a assumir esse cargo até dezembro de 2019. No segundo gráfico, pode passar, Douglas, nós trazemos a relação inflação e desemprego, no qual foi dividida em 3 períodos. Justamente nesse período do impeachment da Dilma, que aconteceu em meados de agosto de 2016 até 2019, que foi quando Michel Temer assumiu. E nesse gráfico, nós podemos visualizar que nós saímos de uma inflação em média de 10% em 2016, e a partir daí houve uma deflação, que ficou abaixo dos 5%. E a partir de 2018 ocorreram bastante variação da inflação. Já a partir de janeiro a março de 2020, que foi quando se deu o início da pandemia, nós observamos que a inflação ela se manteve até o final de janeiro e posteriormente caiu entre 4% e 5%. E a taxa de desemprego aumentou. E observamos que ocorreu uma pequena deflação de março a abril de 2020, enquanto que a taxa de desemprego ela chega a 15% em agosto de 2020. A partir daí, a taxa de desemprego ela cai abaixo de 15% e posteriormente vai aumentando em um percentual de 5% no último período, ao passo que o desemprego está em uma taxa de 15%. Se formos somar os desalentados, alcança uma taxa de 20% de desempregados, e isso não legitima a teoria da curva de Phillips. Já no terceiro gráfico, a gente trouxe a inflação por grupos. Nesse gráfico, nós podemos verificar que a inflação de alimentos tem uma elevação média de 15%. Por outro lado, a inflação de serviço está a 2% ao ano, e acreditamos que isso se dê em função do desemprego, uma vez que tem menos pessoas desempregadas, tem menos pessoas utilizando dos serviços. Já no quarto gráfico, nós visualizamos que a desvalorização do câmbio, ela impactou na inflação, uma vez que a disparada da mesma se dá em função da elevação do câmbio. Isso eleva o preço do petróleo, tecnologia, insumos e basicamente todos os preços da economia, como já foi falado pelo professor Douglas. Agora eu passo a palavra para o Alex. Boa noite. Dando prosseguimento à apresentação sobre a atividade monetária, temos análise de juros e crédito. O primeiro gráfico mostra a taxa de juros real ex-ante, utilizando a Selic e a expectativa de inflação de 12 meses. Essa taxa de juros real refere-se à taxa de juros nominal deflacionada pela expectativa de inflação para o período em questão. O que podemos observar essa é a taxa de juros mais relevante no que se refere à tomada de decisão dos agentes macroeconômicos. Afinal, é ela que os agentes têm à disposição no momento de suas decisões de consumo e investimento. O que a gente pode notar por esse gráfico é que ela alcança um auge em 2017, algo em torno de 7% ao ano, e decresce desde então. Na verdade, no período da pandemia, lá para julho e junho do ano passado, essa taxa de juros real ex-ante chega a alcançar patamar negativo, o que é consistente com o observado em outros países da América Latina e pode ser atribuído à política fiscal contracionista adotada desde 2016 e 2017, à taxa de inflação relativamente mais baixa nos últimos anos, como foi ilustrado pela Juliana, além de uma nova orientação da autoridade monetária. No gráfico seguinte, nós temos uma comparação entre a taxa de juros real e aquilo que se especula ser a taxa de juros neutra, que seria a taxa de juros suficiente para manter a inflação estável.
Aqui a gente está utilizando as notas do Tesouro Nacional de 2050. O importante a ser notado nesse gráfico é que se a taxa de juros ex-ante está abaixo da taxa de juros de equilíbrio, que é essa azul, então você teria uma suposta política expansionista, ou seja, uma política monetária expansionista. E, segundo essa hipótese, isso estaria acontecendo mais ou menos desde 2017, meados de 2017. Quando se trata do crédito, pode passar, a gente pode analisar o crédito tanto como fluxo quanto como estoque. Esse gráfico mostra as concessões mensais de crédito desde 2012. A gente percebe que essa variável alcançou um auge lá para 2014, declina abruptamente com a crise econômica e tem uma trajetória irregular com a pandemia. A gente também pode fazer uma análise dos componentes desse crédito, pode passar entre pessoa física e pessoa jurídica. A gente percebe que desde a crise econômica, a pessoa física supera o valor, as concessões da pessoa jurídica, além do crédito livre e direcionado. Pode passar, Lucas. O importante a ser notado nesse gráfico é que o crédito direcionado não consegue se recuperar desde a crise econômica que passamos em 2015 e 2016. E isso talvez seja um reflexo de uma nova orientação da autoridade monetária. Afinal de contas, o crédito direcionado se refere-se particularmente ao crédito concedido por instituições públicas, por bancos públicos. Mais adiante, nós temos nós temos o estoque de crédito em relação ao PIB. Essa é uma série mais longa, vem desde o final da década de 90, e aí é importante notar a ascensão que essa variável teve ao longo dos anos 2000, o que talvez tenha sido muito importante para promover o bom desempenho econômico do Brasil nos anos 2000. Além disso, a gente tem um gráfico mais adiante do crédito, da taxa média de juros das operações de crédito. Esse é o crédito que pessoas físicas e jurídicas estão pagando efetivamente pelo empréstimo. A taxa de juros pelo qual eles estão pagando os empréstimos. Você vê que ele diminui, mas ainda está em um patamar bastante elevado, principalmente se comparado aos outros países do mundo. E mais adiante, o último gráfico, nós temos as saldos de reservas em posse do Banco Central. O objetivo de colocar esse gráfico é problematizar se a política do Banco Central de diminuir o compulsório foi efetiva no sentido de aumentar o volume de empréstimos. Aqui a gente vê que o saldo de reservas bancárias aumentou, que talvez seja um sinal de que a política foi na direção que o Banco Central não esperava. Douglas. Ok, então vamos lá. Nessa parte, a gente teve a intenção de identificar, capturar os efeitos na atividade econômica especificamente, principalmente no PIB, como se deu esse impacto, esse efeito da pandemia na atividade econômica. Então, aí a gente tem ali nesses dois gráficos, o 2019, e trimestre de 2019 até chegando em 2021. E a gente vai vendo ali que a decomposição do PIB, a gente percebe que nesse último trimestre ela foi muito puxada pela agropecuária. A gente também percebe ali no meio da pandemia, ali no segundo trimestre de 2020, a queda que aconteceu, o abismo, que foi um vale muito grande, de decrescimento ali da taxa ali na série, da indústria, nos serviços, o que a gente não percebeu tanto na agropecuária. Nos dois gráficos, um é trimestre anterior, o outro é trimestre do ano anterior, nenhum dos dois gráficos mostra um decrescimento tão grande na agropecuária, e no último trimestre a gente percebe que foi o que puxou o crescimento esse crescimento de 1,2% da economia brasileira. Tá? Então, pode passar. Aí, ali naquele último gráfico, a gente viu o PIB pelo lado da oferta, a gente aqui vê pelo lado da demanda.
né, a gente percebe também ali que no segundo e no terceiro trimestre de 2020 houve, né, um decrescimento muito grande, né, e o que a gente percebe é que as exportações se mantiveram relativamente constantes, né, e aí a gente percebe também que a formação bruta de capital fixo, ela teve uma queda e depois uma recuperação, chegando a uma taxa de crescimento de 20%, né, no quarto trimestre de 2020, né, e agora ela teve uma taxa de 4%, né, então já caiu bastante também, mas ainda assim, ainda puxou um pouco também o crescimento do PIB, e também o que a gente pode ver que puxou também o crescimento do PIB foi as exportações, né, muito nesse cenário das commodities, né, esse cenário de câmbio desvalorizado, né, e primeiro trimestre foi propício para as commodities puxarem ali o crescimento do PIB. Pode passar. Aí a gente vê o IBCBR, que é um índice também, que é uma proxy também do PIB, que mostra como a atividade econômica, de uma forma mais simplificada, como ela sofreu, né, no caso do Brasil, foi uma queda profunda, depois no ápice ali do isolamento social, da quarentena, ali em abril, depois ela veio se recuperando até atingindo um número mais, um pouco maior do que antes do período pré-pandemia, né, e agora decrescendo no mês de março, né, que é um ponto de atenção, né, que o primeiro TRI foi positivo, mas aí em março já mostra um decrescimento ali da taxa. Pode passar. Aí a gente é um indicador interessante também, estratégico, de ver, né, a capacidade instalada na indústria, né, que mostra também o quanto está sendo demandado da indústria, quanto a indústria está sendo forçada ou levada a utilizar sua capacidade instalada, né. A gente percebe ali que em abril também foi o período mais dramático ali da série, né, e vinha numa estabilidade, né, por volta dos 75%, 77%, e aí depois passa ali para menos de 60%, né, um ponto muito pequeno, né, e mostra quanto que a economia sofreu, porque justamente a indústria teve que reduzir essa atividade. Depois esse número volta inclusive recuperando a mais do que antes, né, com índices acima, e de novo interessante notar que ele cai, né, em março, e esse número já é de abril, o último dado, e também decresceu. Então é interessante a gente notar isso, inclusive mostrando que como a indústria está perdendo um pouco de participação, a indústria de transformação, enquanto que a agropecuária está subindo. Pode passar. Esse já é o mesmo indicador, né, é o Banco Central que calcula o IBC, né, ele é o IBCBR, esse é o IBCR, né, IBC regional. Então aí a gente percebe que o norte não foi tão afetado quanto o Brasil, se a gente for fazer a comparação do efeito em relação à queda, né? E aí a gente tem a linha azul, seria a região norte, né? Mas a gente percebe que o Amazonas teve essa queda. A gente pode reputar isso muito a questão talvez a Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus. O Pará teve também, que é a linha vermelha, mas não foi tão considerável, né? E a gente também pode ir pelo lado da explicação, pelo lado das commodities, tanto agrícolas quanto minerais, nesse caso, e depois o Pará, ele praticamente fica numa estabilidade, né? Então, enquanto que o Amazonas, ele até começa a crescer, depois volta, e esse período de volta a decrescer coincide justamente com a crise do oxigênio, da Covid, que aconteceu no início do ano no Amazonas, tá? Depois, já a partir de fevereiro, a gente já percebe uma retomada. Pode passar, Douglas. E aí esse gráfico, por último, a gente pegou aí a parte dos serviços, né, comparando a economia brasileira com a do Pará. Os serviços foram um dos setores mais afetados, né, com a pandemia, e a gente percebia que ali no início da série, né, a linha clara em alguns momentos era maior, no caso, né, Brasil, maior do que o Pará, né, em muitos momentos, mesmo sendo irregular. Porém, a gente percebe ali a partir de abril que essa lógica vem se invertendo, e desde ali de setembro o Pará ele começa a ter uma taxa positiva, né, e o Brasil continua na taxa negativa, né. Isso também tem muito a ver com a questão da gestão da pandemia, com a diferença entre os estados, né.
com a condução estadual da pandemia, né? Então, como foi a pandemia entre os diferentes estados. Então, esse indicador ele já mostra que o Pará, apesar de ter sofrido, né, mas aí ele, pelo menos, em relação à economia brasileira, ele se mostra um pouco superior. Então, era essa parte. Vou passar para a Diane agora, que vai falar sobre emprego. Trabalhou com a gente nessa parte, emprego e desemprego. Boa noite. Boa noite, então. Dando prosseguimento à exposição do boletim, né, os 3 gráficos a seguir, eles apresentam a quantidade de pessoas desempregadas. Aí no ano de 2019, um pouco mais de 11 milhões e meio. Aí, isso a nível de Brasil, né? Então, no ano de 2020, com quase 14 milhões de pessoas desempregadas. E no ano de 2021, no primeiro TRI, com quase 15 milhões de pessoas desempregadas. Então, é possível perceber o aumento no número de pessoas desempregadas. No ano de 2019, o Brasil ele estava tentando se recuperar das crises de 2008 e 2016, que afetaram bastante a economia. No entanto, a pandemia em 2020, né, trouxe novamente consequências desastrosas para todos. Aí os próximos gráficos, eles já vão apresentar o acúmulo do emprego formal nos mesmos anos. Aí em 2020 teve uma queda no número de empregos formais. E em 2021, embora tenha havido um acréscimo nesse acúmulo, né, é preciso levar em consideração o montante de desempregados do emprego informal, que perderam seus postos de trabalho devido à pandemia do Covid-19. E essas pessoas, elas não são contabilizadas, né, pelo sistema. Então, é isso, Douglas. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos falar da atividade internacional aqui. No gráfico a seguir. Aí, pode passar, professor. Professor? Não. Não. Sim, apareceu. Agora apareceu. Sim. Sim. Pois dando continuidade aqui, na linha laranja fala das exportações e na azul nas importações. Percebe-se que em janeiro de 2018 as exportações estão subindo levemente, enquanto as importações estão caindo. No entanto, a partir do final de junho de 2018 até o início de setembro de 2018, as exportações significativamente com uma taxa cambial que chega na casa dos R$4. As importações também caem nesse mesmo período. Mais lá na frente, em outubro de 2018, as exportações voltaram a cair novamente até fevereiro de 2019. No final do ano de 2019 e início de 2020, depois de um longo período, observou-se que as importações superaram as exportações. Isso você percebe em janeiro de 2020. E durante todo o ano de 2020, as importações tiveram um período de queda. E ao sendo, por outro
as exportações, e somente no início do ano de 2021, com as expectativas da retomada da economia e volta da produtividade, o Brasil teve uma grande alta em exportações, em especial ao acúmulo de janeiro até abril de 2021, que somaram em dólares 82 bilhões, que representa 26%. Você pode passar, professor. Já nesse gráfico da taxa cambial nominal, o que acontece? Durante todo o ano de 2019, a taxa cambial se mantém R$ 6,65 e R$ 4,22, restindo em mais exportações do que importações. Em 2020, houve uma alta da taxa de câmbio de R$ 4,00, onde chegou-se até R$ 5,77 em outubro desse mesmo ano. Mas, mesmo com o estímulo para as exportações, com a alta do dólar, elas não tiveram um efeito esperado. Somente a partir do final de janeiro de 2021, com o dólar a R$ 5,38, mantendo-se acima até R$ 5,40, até em abril, as exportações começaram a crescer de forma significativa, como visto no gráfico. E agora eu vou passar para a Amanda. Amanda não, Jô. Boa noite. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo? Ok. Então, eu vou falar um pouco sobre o PIB, que é o indicador econômico que apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma área geográfica em determinado período de tempo. Aqui a gente vai estar utilizando os Estados Unidos, a China e a Alemanha como referência em trimestres. Os três gráficos, você pode só mostrar, professor, os três gráficos, eles são bem parecidos, eles tiveram um desempenho bem parecido no período analisado. Tirou a Alemanha? Tá. Ok. Eles mantinham o PIB com uma variação bem pequena nos anos de 2018 e 2019. E aí, a partir do primeiro trimestre de 2020, eles tiveram uma queda bem relevante, que foi quando começou a pandemia. Mas logo no início do final do segundo trimestre, terceiro e início do terceiro trimestre, os dois começaram a se recuperar. Então, no final do terceiro trimestre, também tiveram uma queda considerável, só que continuaram acima de zero. A diferença dos gráficos, ela aparece mais no finalzinho do quarto trimestre de 2020 e início de 2021. Os Estados Unidos se manteve crescendo, mas de uma forma não tão relevante como tinha sido no trimestre anterior. E a China, ela se manteve crescendo no último trimestre e iniciou 2020 decaindo. E aí, o outro trimestre não tinha fechado ainda para eu poder ver se continuou caindo. Não consegui os dados para ver se continuou caindo. Eu vou falar também sobre o IPC dos Estados Unidos, da China. O senhor cortou a Alemanha, professor? Cortou a Alemanha? Tá. É um índice que é utilizado para observar tendências de inflação. Dos Estados Unidos, a maior queda da inflação foi em junho. Ele fechou o ano com uma alta que não era esperada na expectativa de mercado, porque em comparação com 2019, o índice subiu 1,4%. A China, ela iniciou o ano também igual a 2020, não teve a mesma queda em junho do que era esperado, mas fechou o ano abaixo do que estava esperado pelo mercado. Eu só queria falar um pouquinho sobre a Alemanha, professor, porque entre os três, a minha análise da parte do IPC ia focar um pouquinho mais na Alemanha, porque ela atingiu a taxa de inflação mais baixa desde 2019, justamente no ano de 2020. Essa descida dela se deveu-se principalmente por conta de uma redução que o governo implantou lá, que foi sobre o imposto sobre valor agregado. Eles fizeram isso para estimular o consumo lá da população e contrariar um pouquinho o impacto da pandemia
da Covid 2019. Então, ele fechou bem abaixo do que era esperado pelo mercado. Eu queria comparar até, mas como o gráfico não está aí eu vou fechar a minha apresentação aqui mesmo. Boa noite. Eu vou falar em relação às exportações e importações. Como foi o desempenho no Pará durante 2020, tá? Bem, como a gente pode observar no gráfico, durante a pandemia teve tendência à queda, começo da pandemia, e as exportações começaram a se recuperar já a partir do segundo semestre de 2020. No caso das importações, pode passar, professor. Teve também uma pequena queda durante fevereiro, mas já durante o segundo semestre também teve uma queda logo no começo de agosto, uma recuperação em novembro, só que dezembro voltou a cair. O desempenho dessas importações, ele se mostrou bastante oscilante durante esse período. Agora, a gente vai para o ranking de produtos exportados no Pará. Durante 2020, o Pará já tem o histórico em relação ao mercado de minérios, então, o minério de ferro foi o principal produto exportado. E a gente vê também que os outros seguiram logo após. E a gente dá destaque também para um novo tipo de... Novo não, mas o produto que entrou recentemente foi o de animais vivos. Que ele também teve um desempenho maior. Pode passar, professor. E aqui a gente mostra a relação do Pará com outros países, o que principalmente nós exportamos e importamos. Mas, primeiramente, o principal país que a gente tem em relações de exportação é a China, e em segundo lugar vem a Malásia. A Alemanha também mostrou uma grande interação, o Japão e a Holanda. Pode passar. Nesse caso, a gente só vai ter um panorama pequeno aí, só para fechar o último adendo, dessa relação que é bem importante durante a gente fazer as análises para produtos de exportação e em relação aos outros países que podem ter influência, e o que tiveram durante 2020. Sim, professor. Boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam me escutando. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a situação fiscal, tanto do Brasil quanto do estado do Pará. Tudo bem? Primeiro eu vou falar sobre as receitas e despesas do estado e do Brasil, e depois o Wesley vai dar um adendo sobre a questão da Previdência. Nesse primeiro gráfico, a gente visualiza as receitas, as despesas e o resultado primário do Brasil, entre o período de janeiro de 2018 até dezembro de 2020.
O que a gente consegue perceber nesse gráfico é que, como ele é um gráfico mensal, as variações elas não são tão grandes, pelo menos até 2019. A gente vê assim um leve aumento nos finais de ano, certo? Tanto das receitas quanto das despesas, mas o impacto mesmo está no ano de 2020. E isso se deve principalmente por causa da pandemia. A gente enxerga que a partir de março, que seria quando a pandemia começa a aparecer aqui no Brasil, a gente vê um aumento das despesas expressivo e uma queda das receitas. O efeito da pandemia, nesse caso, ele vai em duas frentes. No caso das despesas, ele faz com que o governo federal ele tenha que gastar mais para minimizar os impactos. Esse gasto ele se deu tanto pelo auxílio emergencial, que foi uma forma que o governo achou de garantir renda e minimizar os impactos da economia, e pelo lado das receitas, como a gente está num período pandêmico e há retração econômica, o que acontece é que o desemprego ele aumenta e também ocorre a diminuição da arrecadação, o que impacta as receitas do Brasil. No estado do Pará, a gente não consegue observar isso. Por quê? A gente consegue, primeiro, ver que também aos finais de ano a gente encontra uma elevação tanto das despesas quanto das receitas, mas como os gráficos são mensais, novamente a gente vê que as variações não são tão grandes. Isso se repete em 2020. Nas nossas análises, a gente constatou que por qual motivo as despesas não foram tão grandes e por quais motivos as receitas também não decaíram de maneira tão grande. As receitas, elas foram sobrepostas pelos repasses do governo federal ao Estado. Então, daqui a pouco a gente vai ver que a arrecadação do Estado do Pará, ela sofreu um baque forte durante a pandemia. Só que os repasses do governo federal acabaram suprindo essa falta da arrecadação. E do lado das despesas, o que eu pude observar dos dados, é que o governo do Estado ele acabou realocando despesas que seriam de outras pastas, vamos dizer assim, que não seriam prioritárias, para a pasta da educação, o que acabou não afetando de forma expressiva os gastos. Pode passar, professor. Aqui a gente encontra as receitas do Estado do Pará no ano de 2020, dividido por classe. A gente vê que a maioria das receitas vem via impostos. E as outras, que é aquilo que eu estava falando, as transferências correntes, que seriam os repasses do governo federal. Pode passar. Novamente, aqui a gente vê as receitas de imposto de como ela está dividida. A gente vê que, basicamente, as receitas de impostos elas são compostas por ICMS, Imposto sobre Renda, IPVA e ITCD. Só que, majoritariamente, o ICMS é o imposto principal quando a gente fala de arrecadação via impostos. Tanto no ano de 2018 até 2020. Pode passar, professor. E aqui é onde a gente vê o impacto das medidas de distanciamento, enfim, e o impacto da pandemia e da retração econômica no Estado. A gente vê que os serviços, né, os serviços eles tiveram um impacto forte ali já em março de 20, abril de 20, maio de 20. Mas o que a gente consegue observar também é uma recuperação expressiva. Uma das possibilidades que a gente pode explicar esse aumento seria devido ao auxílio emergencial. O auxílio emergencial ele foi uma forma de garantir renda, mas além disso, ele garante renda e impulsiona o consumo. Ao mesmo tempo que ele dá o nível de subsistência básico para as pessoas, ele consegue fazer com que elas consumam mais e isso pode indicar uma recuperação econômica, pode ajudar na recuperação econômica. Pode passar, professor. Aqui a gente vê as despesas detalhadas. A gente vê que majoritariamente as despesas elas se dão em pessoal e encargos sociais, que seriam pessoal e outras contribuições, e outras despesas correntes. Essas despesas correntes seriam despesas que auxiliam o funcionamento do Estado, como material, insumos, enfim. Pode passar, professor. E aqui nesse gráfico a gente consegue também, de 2018 a 2020, ver a variação das despesas. A gente vê que as despesas do pessoal civil sempre estão muito elevadas, né? Isso se deve
enfim, a grande maioria do contingente de pessoas que trabalham como servidores civis. Isso seria hospitais públicos e professores também. A gente encontra... Pode voltar, professor, só um instante. A gente também vê que os repasses aos municípios também tem uma estabilidade. A gente encontra que em 2020, esses repasses sofreram uma queda logo no início, mas depois eles voltaram a subir. E nos investimentos, que seria essa linha laranja mais clara, quase um amarelo, a gente vê que eles oscilam muito. Eles crescem durante o ano, alcançam o seu pico no final do ano, aí desce novamente. E em 2020 ele também teve essa oscilação, crescendo novamente no finalzinho do ano de 2020. Basicamente é isso na questão das receitas e despesas do Pará e do Brasil. Nada. Boa noite a todos. Dando prosseguimento, né, à questão fiscal, eu vou falar sobre o panorama geral da situação previdenciária dos servidores do Estado do Pará, né, no ano de 2020. Então, para começar, né, vamos analisar a questão quantitativa dos segurados dentro dos fundos de previdência. Mas antes de começar a falar, né, sobre os quantitativos, é válido ressaltar que a previdência dos servidores do Estado do Pará é administrada pelo IGPREV, onde dois fundos realizam as receitas e as despesas previdenciárias. O fundo FinaPrev, ele recolhe as contribuições e distribui as aposentadorias, né, e pensões para os servidores que entraram no Estado até o final de 2016. Já o FUNPREV, ele realiza as mesmas funções, né, mas para aqueles que adentraram no Estado a partir de 2017. A quantidade de servidores na condição de ativos, inativos, civis, militares também, né, beneficiário de pensão por morte, etc. Tanto dos executivos como do judiciário e legislativo, eles chegaram à soma total de 136 mil, né, segurados, né, vinculados ao regime de própria previdência do ano de 2020. E nesse gráfico aí que está na sua tela, não, ainda está naquele lá, por favor, obrigado. Nesse gráfico aí nós podemos ver a distribuição desses segurados, onde 63% são ativos, 28% inativos e 8% pensionistas. Tal panorama, né, ele corrobora o regime de repartição, né, onde trabalhadores ativos eles financiam os inativos. Pode passar, professor. Aí agora eu vou falar um pouco sobre as receitas previdenciárias, né. No ano de 2020, o total da receita do maior fundo, que é o FinaPrev, eles se aproximaram na marca de 4 bilhões de reais, né. Porém, quando a gente desconsidera as receitas da cessão onerosa, aporte do Tesouro Estadual, assim como outras reservas, e se a gente considerar apenas a contribuição do segurado e patronal, a gente chega ao valor de 2 bilhões de reais. E isso, em comparação a 2019, representa assim, um aumento de mais de 30%, porque houve, né, um aumento da alíquota de 11% para 14% da contribuição dos servidores, né, e construindo assim, uma variação positiva do recolhimento. Assim também o recolhimento estadual, o chamado patronal, ele subiu de 18% para 23%. Então, dessa forma, a gente consegue ver aqui que passou de 1,5 bilhão, né, em 2019 a receita do maior fundo de previdência para 2 bilhões em 2020. Sobre esse prisma, então, a gente, tipo assim, o aumento da alíquota foi de grande importância, né, para diminuir o aporte do Tesouro Estadual e, consequentemente, promover assim, o melhor uso do dinheiro público para aplicação em setores como o da saúde, que no ano de 2020 foi muito sobrecarregada, né, pela pandemia do Covid. Então, o Estado não precisou intervir tanto no setor da Previdência. Pode passar, professor. Então, como a gente pode ver também, outro fundo, que é o FUNPREV, que não possui tanto, né, tanto capital, mas também foi impactado positivamente pelos aumentos das alíquotas de contribuições previdenciárias. A gente pode ver que 50% no total, né, a variação passou de 48 milhões em 2019 para 72 em 2020. Aí pode passar, professor. Aí nessa tabela, né, a gente tem a despesa. Vamos falar um pouco sobre a despesa previdenciária. A gente pode ver ali que o aporte do complementar, que é do Tesouro Estadual, né, foi de 1 bilhão e 600 milhões de reais em 2019. Já em 2020, esse aporte já diminuiu drasticamente, de 75%, negativamente, claro. Então 400 milhões, né, foi 1 bilhão e 200
milhões deixaram de ir para o setor da Previdência. O que ocorre que esse dinheiro, no ano de uma pandemia, né, esse dinheiro foi muito mais utilizado, eu espero, em hospitais, em mão de obra, ao invés de, né, sustentar a máquina pública por meio da Previdência. Pode passar, professor. Então aqui tem um geral, né, folha bruta inativa de educação, inativa militar, mas só para representação gráfica mesmo, para ter uma ideia. Agora pode passar, professor. E por último, existem os inativos e os pensionistas, né, dando um resumo geral, né, para fechar a conta lá com os outros 4 bilhões de receita e a despesa aqui, foram no total de 2020, né, 48 mil beneficiários do sistema de previdência. Folha bruta por mês, né, bate mais ou menos 300 milhões de reais, e no total, custo anual, 4 bilhões de reais. É isso, professor. Obrigado. Isso, acho que é nesse sentido, para parabenizar os alunos do LABEA, Douglas, que eu acho que estão aí trabalharam muito na produção desse boletim, né, mostraram aí um conhecimento muito interessante sobre cada temática, acho que ficou muito legal. E aí quem tiver alguma pergunta, né, Márcio, colega Márcio da Sudan e do Conselho, Marcos Holanda, Renan, Benedito, a gente pode começar a bater um papo também aqui em relação a Wander está aqui presente também, tecer algum comentário, Wander que participou também da elaboração. Então, a gente vai promover alguma discussão aqui para tentar fazer uma conclusão sobre os dados, né, Douglas? Sobre o que foi apresentado aqui. Se alguém tiver algum ponto queira colocar, o momento é agora. Eu queria, Douglas e Sérgio, né, parabenizar também os alunos, né, o esforço dos alunos aí, que esse trabalho é muito um trabalho do esforço deles, né. Eu queria primeiro fazer um comentário, só para a gente não esquecer, que todo gasto governamental, todo gasto da máquina pública é um gasto complementar na economia, tá? Não só complementar, como o efeito não é um efeito de soma ou subtração, é um efeito multiplicador, como diria Keynes, né? Mas da apresentação, eu queria chamar a atenção, Douglas, daquele gráfico lá que foi apresentado com relação a câmbio e inflação, né? Me chamou muita atenção lá aquela relação que foi feita, né? Em que a gente tem uma escapada, vamos dizer assim, vigorosa da inflação, né? A inflação vai subindo de maneira a ultrapassar o teto máximo lá da meta estabelecida, né? Saiu há pouco, agora já o último resultado, né? A inflação acumulada, ela chegou a 8%, né? Parece que é a taxa mais alta dos últimos 25 anos, né, que a gente tem de inflação. E aí o que me chamou a atenção foi essa relação do câmbio, né? Então, por que me chama a atenção? Porque a gente tem uma desvalorização do câmbio, o que para nossa economia e exportação é muito bom isso, né? Esse efeito de desvalorização. A gente tem, como no outro gráfico lá também apresentado, acho que pelo Alex, uma taxa de juros que era negativa, né? Portanto, uma taxa de juros que deveria estimular investimentos, né? Então, a gente tem assim um panorama de uma taxa de câmbio desvalorizada que favorece as exportações e uma taxa de juros negativa que favoreceria, em tese, aos investimentos, né?
mas o contraponto é que essa desvalorização do câmbio, ela se transfere para a inflação, né? Então, há essa subida abrupta da inflação, que já vem subindo, como a gente viu nos gráficos, tinha caído um pouco, mas agora extrapolou tudo isso, principalmente na elevação dos combustíveis, da eletricidade, né, e do preço dos alimentos, aí muito tensionada pelo preço de commodities, como tu colocaste, né? Então isso aí sugere o debate, porque assim, a taxa de câmbio, a relação dela com o desenvolvimento e a nossa estrutura produtiva é muito salutar que esteja nesse nível, pelo menos no meu ponto de vista, nesse nível mais não apreciado, né? Por outro lado, há de se fazer um esforço de política para que essa desvalorização ela não seja transmitida para a inflação, né? O que a gente não vê pelos dados, né? A inflação dispara e aí, apesar do dado de crescimento do PIB lá, que o Sérgio mostrou no último trimestre, né? E agora o último resultado que teve esse crescimento de 1,2% do PIB no último trimestre agora de 2021, você tem, em contrapartida, um hiato do produto bastante elevado, você tem uma taxa de desemprego gigantesca, né? 14 milhões, 15 milhões de desempregados, mais desalentados aí, o pessoal estima chegando a 20%, né, de uma taxa de desemprego que talvez seja recorde, eu não comparei esse dado. E uma renda média domiciliar da população que caiu 10%, né, com essa expansão da inflação aí. Então você tem uma conjuntura que apesar do crescimento do PIB aí de 1,2%, ele já tinha caído 4%, né, anteriormente. Então é uma recuperação que a gente analisa que em termos de cenário não vai se sustentar, né? Eu queria colocar isso para o debate, né? Parece não ser sustentável esse crescimento agora do último trimestre. E só não para finalizar, mas um outro gráfico também que chama a atenção, que tem conexão com tudo isso, é a taxa de juros que é negativa, mas a taxa de juro média do crédito, que acho que foi o Alex que apresentou, você tem aí uma taxa de juros de concessão de crédito de 20% ao ano, né? Então, apesar de tudo isso, a gente já tem uma taxa de juros elevadíssima na ponta, e aí tem várias justificativas para isso, né? Spread, inadimplência, mas a inadimplência, a gente não viu esse dado, talvez, historicamente ela está entre 3% a 3,5%. Talvez seja aí para uma próxima avaliação. Então, para colocar isso para o debate aí, Douglas, tá bom? Obrigado, Wander. A gente vai passar. Douglas, eu vou passar para o Marcos, aí quando o Marcos fizer a consideração, a gente passa para você fazer, né, a sua visão sobre esses dois os temas que eles colocaram. Marcos, obrigado pela presença, amigo. Marcos estava transmitindo aqui no Instagram a nossa apresentação. Muito obrigado pela presença, Marcos, que é nosso colega já há muito tempo no Conselho, foi vice-presidente, já tem uma jornada grande aqui na economia paraense. Marcos, pode ficar à vontade aí na sua exposição, na sua intervenção. Boa noite a todos. Primeiramente, parabéns, Dr. Douglas Alencar,
Parabéns, conselheiro Sérgio Melo, mais uma vez você nos orgulhando muito em promover relevantíssimos debates do tema de economia, aqui tratando de cenários, e lhe informando e pontuando que é tão importante, doutor Douglas, esse tipo de discussão, que ao ver os números apresentados sobre a questão do Estado do Pará, sobre previdência, especificamente sobre a questão previdenciária do FUNPREV e do FINAMPREV, que, para quem não conhece essa realidade da dinâmica da engenharia técnica, legal e de cálculo atuarial da forma de operação dos fundos, de uma forma bem resumida. O FINAMPREV foi o primeiro fundo estadual criado pelo Estado do Pará, junto com a criação do próprio Instituto de Gestão Previdenciária, o GEPREV estadual, para gerir em função a contribuição patronal e dos servidores, que são duas fontes, a 254 e a 258, do FINAMPREV, que é a contribuição patronal e do servidor público. Na sequência disso, criou-se o FUNPREV, o fundo mais atual, num modelo de engrenagem totalmente diferente do FINAMPREV, que ele trabalhava com fluxo de caixa, como se fosse uma grande pirâmide. Quem está na base contributiva paga quem está no topo saindo no sistema. Já o FUNPREV foi criado no regime de capitalização, onde cada colaborador tem uma caixinha, ele contribui dentro daquela caixinha com a sua cota à parte, o Estado com a outra parte, e aquilo é capitalizado de forma individual, tá, para o sistema, e o retorno da aplicação individual é capitalizada para o contribuinte. Eu estava, à época, à frente da Secretaria de Planejamento, Orçamentos e Finanças, antiga CEPOF, em 2015, e o então governador, à época, promoveu um debate muito técnico sobre a necessidade de fusão dos dois fundos, apesar de haver engenharias de capitalização totalmente diferentes. O Estado do Pará, inclusive, contratou um estudo da McKinsey para desenvolver um diagnóstico mais aprofundado, porque realmente os cálculos atuariais e o estudo da folha de nativos e pensionistas do Estado requeria um estudo muito técnico, que tradicionalmente o próprio GEPREV não tinha pessoal à época para desenvolver um trabalho de tamanha envergadura. Ocorreu, senhores, que o projeto de fusão foi enviado ao Legislativo e aprovou-se uma fusão. Hoje não existe mais o FUNPREV, tudo é FINAMPREV, e o FUNPREV, que ele, digamos assim, começou a trabalhar de uma forma correta, sustentável, e inclusive gerou excessos de arrecadação, porque as pessoas que utilizavam já no benefício final eram poucas comparadas ao ingresso de recurso, e aquele recurso capitalizado, ele gerava um recurso ainda maior. Quando ele foi feita a fusão, o excesso de arrecadação do recurso do FUNPREV foi para cobrir o déficit financeiro do FINAMPREV. Isso, de um olhar econômico e de política para controle do gasto, né, da folha de nativo, representou até então um sucesso. Acontece, senhores, que na sequência disso, 17, 18, 19, além de não gerar mais excessos pela fusão, o FUNPREV, o FINAMPREV não cobriu mais o seu rombo, e hoje nós voltamos a uma situação deficitária com um porém. Os servidores que ingressaram no Estado pelo regime do FUNPREV, ou seja, é como se o Estado tivesse contratado o servidor Sérgio Melo, que realizou um concurso, e ele entrou no regime de capitalização onde a poupança era dele e os juros era dele. O recurso do fundo dele foi utilizado para cobrir um outro fundo deficitário, e a gente não sabe, inclusive, o efeito jurídico disso no futuro. Se o Sérgio quiser arguir o Estado do Pará,
e exigir as diferenças que teria de direito, porque ele contribuía para uma caixinha que era superavitária, e, de repente, por uma mudança legislativa que praticamente não se discutiu com os envolvidos, e aí eu estou falando de 160 mil servidores estaduais, tá? Não se abriu uma discussão mais técnica, pelo contrário, doutor Douglas, eu lhe afirmo, doutor Sérgio, quando se adentrava ao número e ao mérito das discussões de direito, parece que o Estado preferia esconder a questão. Por quê? Porque eu tinha um rombo muito grande a cumprir, o FUNPREV não cobriu tudo isso, e o pior, eu trago à baila essas discussões de direitos que eu não posso pegar a poupança financeira de um grupo e cobrir o rombo de outro em desmérito de grupos. Aí a gente está aí com o regime geral e INSS com uma série de pendências jurídicas exatamente por índices injustos, aplicação de fundo de previdência com outras destinações que não se revertem a lucro do beneficiário final e inadimplência ao sistema pelas grandes contribuintes, as grandes empresas, e geram esses déficits e, de repente, a União precisa mudar a política e, novamente, quem paga a conta é o pequeno contribuinte, né? Então, assim, eu queria parabenizá-los porque, infelizmente, nessa hora, doutor Douglas, doutor Sérgio, essa discussão, ela tem um grandiosismo e uma importância, e, por exemplo, eu vi dois colegas do GEPREV aqui, que são economistas, são da casa, mas a gente tem a possibilidade de estar gravando, vai ficar disponível essa apresentação, essa live dos senhores, porque esse é um assunto que deve ser discutido hoje no GEPREV. O atual presidente, ao assumir a pasta há um mês atrás, doutor Douglas, identificou um rombo de mais de 100 milhões de reais no fundo, exatamente porque são efeitos dos pós-fusão, são valores bilionários que, quando você muda a política, você, por mais que você promova todo o estudo técnico, mesmo assim ainda existem alguns pontos cegos, que no efeito prático, finalístico, geram novas situações deficitárias, superavitárias. Então, o presidente assumiu e está fazendo uma auditoria, mas de antemão já identificou a necessidade de equilíbrio. E está tomando medida nesse sentido. De entender esse processo histórico da Previdência do Estado é fundamental para compreender a situação atual. Esse é o primeiro recorte. E o segundo é o seguinte: o Estado do Pará, ele, comparado a contas nacionais, ele realmente tem sido um diferencial no sentido de alguns equilíbrios. O Estado fez isso, equilibrou em parte, mas outros estados não fizeram absolutamente nada disso. Estão em situações previdenciárias muito mais precárias e hoje estão sentindo o peso da lei de responsabilidade fiscal e em termos de equilíbrio econômico nacional, está sendo diferenciadas as políticas desse Estado. Hoje, nós estamos nessa live aqui, doutor Sérgio, mas a Associação dos Servidores, dos Funcionários do Banco da Amazônia está promovendo uma discussão nesse mesmo horário que estava aqui em Goiás, Sérgio, gravando aqui, que é o efeito da medida provisória que vai causar uma fusão dos fundos constitucionais na prática. Aí o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, que é o que historicamente é o que mais leva recurso, vai levar o recurso do FNO e do FNE. Entendeu? Então, esse assunto, você entra na live, tem 15 funcionários lá discutindo isso. Mas isso pode ocasionar o desemprego de mais de 3.200 servidores do órgão. Entendeu? E o setor empresarial, eu vi uma nota ontem do governador do estado, do Pará, levantando essa bandeira também, a briga pelo FNO. Então, assim, parece que as pessoas não se apropriam dos problemas do nosso estado, elas só sentem quando elas estão lá na ponta, por exemplo, falando de previdência, querendo se aposentar, e não entendem que o processo do GEPREV demora 2, 3, 5 anos. A minha mãe é médica do estado, demorou 10 anos para conseguir se aposentar. E exatamente por causa dessa necessidade, dessa engenharia dos economistas e técnicos do órgão que estão do outro lado tentando equacionar isso. E quando isso sai para o âmbito de uma política
de Estado mesmo, você às vezes não debate porque você não quer ouvir a crítica, mas a crítica ela é necessária para o processo construtivo. Então, assim, eu vou levar essa apresentação para outros colegas, para as outras instituições, porque esse debate é de uma preciosidade para quem trabalha na área técnica, fundamental. Explicar para quem assumiu a pasta hoje e para os próximos que isso tudo tem uma história, num contexto regional e nacional. A gente tomou medidas, algumas foram assertivas em partes, e o que não foi assertivo, hoje o Estado do Pará está com o menor índice de gasto pessoal do Brasil. Chegamos ao limite de 35% do total dos 60% que os estados podem gastar. Aí, será que não seria a hora de cobrir esse rombo ao invés de aumentar a despesa de pessoal, entendeu? Então, se você não debate, fica na mão de 1, 2, 3 resolverem a vida de 160 mil, amanhã 200 mil servidores, entendeu? Então, nessa hora que eu vejo, doutor Douglas e doutor Sérgio, a importância da discussão técnica e, principalmente, a gente tem que avançar para outros setores, para outras instituições participarem desse debate, porque ele é de fundamental importância para a política, por exemplo. Fica aqui um registro, um parabéns, doutor Sérgio, tá? Desculpe qualquer interferência ou delonga, mas é porque vocês deram, desculpa, eu gravei, o Sérgio estava transmitindo 2 redes nossas, colegas aqui já estão interessados. Por quê? Porque esse debate é fundamental, é precioso, atinge o nosso bolso, atinge a nossa economia, e se a gente não interfere, outros vão interferir e vão decidir pelo nosso futuro. Tá? Fica registrado aqui as palavras e os parabéns aos senhores, viu? E a todo estudante, que a gente sabe que se não é a base de outros colegas, futuros economistas também, nos auxiliando nos estudos, a coisa simplesmente não consegue andar, né? Agradeço. Verdade, Marcos, obrigado pela exposição, obrigado. Vou passar daqui a pouco já para o Douglas comentar isso também, e eu queria saber se tem mais alguém querendo fazer algum comentário antes de eu passar a palavra para o Douglas. Márcio, que tinha muito interesse nessa questão da atividade, ou outro colega. Se não tiver, eu já vou passando a palavra para o Douglas. Bem, Douglas, assim, também só para ressaltar como um terceiro ponto, além do que o Wander e o Marcos colocaram, assim, para te comentar, é a questão, queria dar um relevo na questão do auxílio emergencial, que me chamou muita atenção, principalmente na apresentação do Pedro, como isso teve uma importância para assegurar a atividade econômica, para assegurar a arrecadação, né? Então, quer dizer, para assegurar a vulnerabilidade das pessoas com esse momento que a gente está com alto desemprego também, e assim, como que de repente isso poderia se tornar permanente com um mecanismo de transferência de renda, enfim, para que está claro que é uma coisa necessária, que é uma coisa que por um bom tempo ainda a gente vai precisar estabelecer. Então, assim, eu já vi você falando um pouco sobre essas questões, assim, de configuração pela via tributária, então também queria provocar essa discussão aqui sobre essa questão do auxílio emergencial e a importância que teve, que pode ainda ter, como poderia ser feito, e assim vai. E aí eu passo a palavra para você, você comenta, e a gente vai continuando aqui o nosso debate.
Eu queria só fazer um comentário com relação, por exemplo, a essa discussão no Legislativo, doutor Douglas. Hoje, se o senhor acompanhar os jornais locais, a gente está, por exemplo, no processo de discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. As 3 peças orçamentárias, que é o PPA, em função da repercussão daí dos 4 anos, a LDO e a Lei Orçamentária, que são anuais, quando são discutidas no nosso legislativo paraense, veja bem, a gente está falando para o ano que vem de 36 bilhões de reais em investimentos, em custeio da máquina pública e gastos com o pessoal. As sessões legislativas da Assembleia, elas são 90% comemorativas, reflexivas, alusivas a dias estaduais, da árvore, da terra, o dia do amigo e etc. e tal, e a discussão do orçamento, no nosso legislativo, ela dura incríveis 3 dias, porque se você for perceber em termos práticos, a discussão da votação da LDO encerra o primeiro período legislativo, que é agora dia 30, senão não pode encerrar esse período. E a lei orçamentária encerra o segundo período em dezembro. E elas são discussões em plenária de 1 dia. Esse ano, como é ano de revisão de PPA, a gente vai ter mais 1 dia para rever todo o PPA dos 2 anos seguintes. E é mais 1 dia. Eu posso estar tendo audiência, hoje estava tendo audiência pública da região metropolitana, do Guamá, onde de 8 milhões e 200 mil habitantes, na audiência pública tinham 72 pessoas. Dos 36 bilhões, 20 é para essa região, 20 bilhões de reais. E tinham 72 pessoas na audiência pública, que ela é obrigatória. Por quê? Porque é o momento de escuta social, é o momento que o cidadão tem para se manifestar e exigir que parte do dinheiro que ele contribui em impostos seja gasto em alguma coisa da sua área de interesse. Obviamente que existe depois um filtro maior e aquilo é encaixado numa discussão maior. Mas o que me chamou a atenção hoje foi uma fotografia do presidente da comissão, que é um deputado estadual novo, 2 técnicos da Assembleia que já estão lá há 30 anos naquela função, né? E 2 deputados e o governador. A discussão está sendo promovida dessa forma. E aí, eu digo, a sociedade precisa estar presente, a universidade precisa estar presente, as associações de classe, os conselhos de classe, a Federação das Indústrias, a Federação de Agricultura do Estado, tem que estar presente no debate da repartição do recurso. O reflexo disso nós temos no governo federal. Eu acho que tem 3 anos para cá, a LDO ela extrapola o prazo constitucional de discussão dela, o orçamento está virando o ano, né? E esse exemplo do FUNPRESP federal que você deu, Douglas, esse ano, há 1 mês atrás, o Estado começou a implementar o FUNPRESP, que é desde aquela época exigido, né? Mas agora a gente aumentou a contribuição e os servidores que não entraram de 2013 para cá, se não contribuírem, não vão levar nem a metade do salário que recebem hoje. Então, de novo, as pessoas só se apercebem dessa discussão lá no final, lá no pior momento, onde você não tem mais a capacidade de trabalho, você precisa do resgate do teu dinheiro, e como você não atentou lá atrás a discussão no momento que era necessária, você vai sofrer lá na frente de tudo isso. Então, assim, a gente precisa estar presente. O nosso categoria de economistas precisa provocar esse tipo de discussão. A gente precisa fomentar os nossos novos colegas economistas, né? Eu sempre falo para os estudantes de economia, não é aquele diploma
depois de 4 anos de curso, que te faz o profissional e o registro no Conselho de Economia, que é obrigatório, senão você só é bacharel. Não é isso. É exatamente o despertar para a realidade e de transformação da vida de milhares de pessoas que você tem quando você promove uma discussão assertiva como essa, entendeu? Então, assim, vai ter audiência da LDO ainda, doutor Douglas, doutor Sérgio, eu estou pedindo para o Cantarelli divulgar na nossa página, para a gente poder participar, para a gente poder provocar essas discussões, porque isso é uma obrigação nossa. Infelizmente, não é 10, 12% ainda da população brasileira que tem acesso ao nível superior e consegue compreender o que isso é importante para o dia a dia e para a economia e para a sociedade. Não é. Entendeu? Então, a gente tem um trabalho multiplicador maior ainda, de necessidade de estar presente e fomentando essa discussão. Aí eu lhe digo, vamos fortalecer a sua equipe, o Conselho de Economia está à disposição, espaço da Casa do Economista, 3, 4 profissionais do Conselho estão assistindo aqui essa live, entendeu? Então, a gente tem uma estrutura, nem que seja mínima, para promover esse tipo de discussão, estar presente, questionar e dar base aí para estar, pelo menos, levantando a mão na Assembleia e dizendo, gente, vamos questionar esse ponto aqui, vamos puxar o investimento do Estado ao que seria de mais interesse, entendeu? Hoje, praticamente, o governador está decidindo sozinho o que fazer com 6, 7 bilhões de investimento, entendeu? O nosso legislativo não está promovendo discussões públicas e escuta social para saber se é o que a população quer. O nosso estado tem a região de integração que tem realidades totalmente diferentes. Aí você ir para uma audiência onde só fica o pessoal falando no chat aqui do lado e só estão 72 pessoas, de uma população de 8 milhões e 200 mil habitantes, tinha uma pessoa gritando, como é que eu vou fazer audiência pública via internet se eu não tenho acesso à internet no interior do estado? Aí a pessoa ficava gritando, inclusão digital já, entendeu? Tem que ter internet nas escolas de graça, porque senão as pessoas não vão se apropriar disso. Enfim, uma coisa vai puxando a outra, e realmente a gente sente o ciclo da pobreza, né? Nós estamos no Brasil, América do Sul, Brasil, Norte, Pará, Belém e interior do estado. Assim, cada nível é uma realidade socioeconômica diferente, né? E esse é o desafio de todos os colegas e dos futuros colegas aí que estão se formando. Perfeito. Douglas, só te interrompendo rapidamente, o conselheiro Renan queria se manifestar, conselheiro? Só abriu a câmera aqui só para a gente... Conselheiro Renan, tudo bom? Queria fazer uso da palavra para a gente já aproveitar para o Douglas fazer logo para a gente partir para a parte final. Não? Então, tudo bem. Agradecer pela presença. Douglas, pode continuar, tá bom?
No Marajó. Uhum. É verdade.
Esse juro negativo é recorde, Douglas. Isso é recorde. Nunca teve. E Douglas, e por isso também que a participação dos bancos públicos é importante dentro do setor da economia, né? Porque no momento que a preferência pela liquidez tem uma ação procíclica, você pode, através dos bancos públicos, reverter esse processo. Aí, na contramão, você diminuiu a participação do BNDES, né? Sim, sim. De recuperação? De carência. O BASA também, né, ofereceu. Ok, Douglas. Obrigado também, Wander, pelas intervenções. Marcos, obrigado pela participação, amigo. Foi fundamental aí a provocar o debate, hoje foi enriqueceu muito. Os demais colegas aí, conselheiros também, os alunos. Agradecer aqui o pessoal do conselho que está, o Cantarelli, que está na sede ainda, o Edmilson também, que eu acho que está na sede mesmo.
pelo menos o Cantarelli está também. A Gorete, que está aparecendo aqui. Obrigado, pessoal, pela disponibilidade, pelo suporte todo que vocês deram aí para a gente realizar aqui a live. E é isso, né? E agradecer, Douglas, pela exposição, né, por tudo que você expôs aí, discussões que a gente teve aqui, os alunos, como conduziram. Espero que a gente possa ter mais eventos como esse, espero que a gente possa promover mais ações como essas, tá? E é isso, da minha parte, eu fico por aqui, eu vou passar a palavra para o meu amigo Cantarelli ou para a Gorete, não sei para quem eu passo, mas aqui, obrigado, amigos. Eu que agradeço a presença de todos, né, que continuaram até o final, estão com a gente até o final dessa nossa palestra, bastante produtiva, né, que a gente estava programado para ter 1 hora de palestra, 1h30 com a questão dos debates, mas eu vejo que houve muita interação da parte do público, né, tanto quanto dos conselheiros e dos alunos. E realmente foi uma palestra bem produtiva e agradecer a presença de todos, dos alunos, dos economistas e do público em geral e principalmente dos alunos, né, que fizeram parte desse boletim, né, que realmente vai ser de muita importância, não só para a parte da economia nacional, mas também da parte da economia regional, que a gente sente falta isso. Hoje, inclusive, uma repórter da Record me ligou, que ela tinha dados relacionados ao Pix, mas do Pix e do Banco Central no Brasil só. Ela não tinha nenhum estudo realizado aqui no Pará, quanto o Pix tinha movimentado na economia local. E nem o Banco Central tinha, nem o pessoal do Sindlojas, então ela recorreu ao Conselho. E a gente também não tinha essa informação. Então eu vejo que a questão desse estudo para a economia é muito importante e também para a gente começar a iniciar os veículos de comunicação, que é o que eles pedem, que eles querem sempre regionalizar a informação nacional. E estão de parabéns, eu quero agradecer a presença de todos. E se vocês quiserem saber mais sobre algum dos nossos eventos, é só acompanhar nossas redes sociais e acessar o nosso site. Muito obrigado, uma boa noite para todos vocês.